Olá, companheiros. Espero que estejam todos bem. Eu sou Alexandre Rosa e é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse convite honrado que recebi da casa para continuarmos a falar da doutrina espírita, mesmo que estejamos distantes ainda, né? Esperávamos que pudéssemos estar bem próximos, retornando às nossas atividades, à nossa rotina, mas ainda precisamos estar um pouco mais afastados, mesmo que isso já esteja indo para o final, né? Estamos bem mais esperançosos agora da finalização desse momento de pensamento que o Criador nos colocou para reavaliarmos as nossas ações, redimensionarmos os nossos destinos, os nossos caminhos para o futuro, mas uma mudança tinha que acontecer, né? Precisávamos reequilibrar, reorganizar as nossas ações, os nossos procedimentos, e eu acho que esse momento de reflexão já está bem próximo de encerrar, principalmente agora com a vacinação já em escala maior, atendendo a mais pessoas. Então, acredito que bem próximo a gente vai poder estar junto e nos abraçando como todo mundo gostaria, né? Talvez seja o que a gente mais sinta falta, principalmente para a nossa cultura, que é latina, que é o do contato, de estar próximo, de nos abraçarmos, né? Mas, para não fugir à nossa rotina, aquilo que nós realizávamos lá na Casa Espírita, vamos começar essa nossa conversa com uma prece inicial, rogando a espiritualidade que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos inspire no pensamento adequado, na reflexão adequada dos ensinamentos que recebemos. Que deixemos que a boa inspiração chegue até nós, nos mostrando o melhor caminho a seguirmos, para que encontremos a resolução das nossas dificuldades, sejam elas que vieram em nosso planejamento, sejam aquelas que adquirimos aqui pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Que não nos falte essa inspiração, essa boa inspiração dos nossos mentores a nos mostrar o caminho do bom combate diário, para seguirmos adiante sem esquecer do nosso objetivo nessa encarnação, que é o de evoluir, crescer mais uma vez. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Então, meus queridos, como falávamos, né, essa questão da pandemia nos preocupou muito, nos deixou atordoados, porque foi uma realidade muito diferente da que estávamos acostumados, e talvez uma das facetas mais complicadas dessa nossa nova realidade seja a questão monetária, né? Quantos de nós não têm sofrido dificuldades econômicas, tivemos que reorganizar as nossas finanças por estarmos em casa, né? Infelizmente, o número de pessoas desempregadas cresceu muito, muita gente sem trabalho, ou que teve que se reinventar em novas ações, em novas práticas, para continuarem a tocar as suas vidas na sua economia diária, né? Há de se reconhecer que o trabalho do governo em auxiliar aos que perderam mais ou que são mais frágeis nessa nova realidade, nesse novo contexto, é grande, é louvável, mas ainda assim preocupa muito, né?
todos nós sentimos de alguma forma, alguns mais do que outros. Mas, pegando esse gancho, né, falando a respeito dessas nossas preocupações do dia a dia, dessa nossa dificuldade na organização da nossa economia aqui na Terra, da nossa economia material, o que a gente queria refletir era sobre uma outra realidade, a realidade da economia espiritual. Economia espiritual, o que isso significa, né? Como é que a gente tem tratado das nossas finanças do outro lado, para a eternidade? Como é que a gente tem feito para fazer as nossas economias de recursos, de ganhos? Como é que tem sido a nossa prática diária para resguardar o nosso futuro? Se no dia a dia as nossas preocupações passam pelo que nós podemos comprar, podemos acumular para nos trazer conforto, para nos trazer aquilo que nós precisamos e desejamos, né? Não necessariamente aquilo que é mais importante, mas nós adoramos um supérfluo também. Mas é claro que, nesse momento, a preocupação maior é de subsistência, porque toda a organização econômica sofreu com isso. Mas pensando no futuro, né? Já que nós iniciamos essa nossa conversa falando que estamos nessa fase de reflexão, nesse momento que o Criador nos colocou para refletirmos sobre o nosso futuro. A nossa economia para a eternidade. É esse o nosso ponto de início da nossa reflexão nesse nosso encontro de hoje. E para a gente pensar a respeito dessa economia espiritual, a gente vai usar como referência uma história que é muito conhecida no meio espírita, que talvez tenha trazido grande parte dos antigos simpatizantes e hoje aqueles que praticam a doutrina, ou que tenha ajudado a muitos que sofriam com dúvidas em suas perdas, a falta de esclarecimento para os seus sofrimentos, a partir de uma obra literária tão importante que marcou a nossa história, pensando em relação aos esclarecimentos da doutrina espírita, que é o livro Nosso Lar, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer essa obra, ou se ainda não leu, e aí fica a dica de um livro extremamente importante, mas que elucidou de uma forma inovadora muito daquilo que a gente se perguntava a respeito do que é a vida depois da vida. O que acontece depois da morte? É bem verdade que não é o primeiro livro que trata dessa... que lá, né, quando ele foi editado, que trata dessa questão do que existe depois da morte, principalmente descrevendo os ambientes que os espíritos podem encontrar após o seu desencarne, tanto em regiões mais sofridas, quanto naquelas mais agradáveis, esclarecedoras, como são as colônias. Mas André Luiz, que é o autor do livro, que na verdade não é o seu nome verdadeiro, é um nome criado para que não deixasse nenhum problema para sua família encarnada da época e para evitar algumas questões de luta por
direitos autorais, André Luiz descreve de forma muito esclarecedora, em alguns momentos assustadora, em outros animadoras e de trazer esperança para todos nós, daquilo que nós vamos encontrar, do que ele viu ao deixar a vida na Terra. Relembrando aqui um pouquinho dessa história, André Luiz foi um médico famoso, um médico carioca, que alcançou um status da sua carreira que era grande, de reconhecimento, e que, ao passar por uma questão de saúde, veio a desencarnar no final da década de 30, né, nos anos 30, mais ou menos, e quando acorda do outro lado da vida, diferente do que ele talvez imaginasse, ou mesmo porque ele não era um homem muito religioso, muito duvidoso daquilo que ele poderia encontrar, porque era um homem de ciência, um homem de prática, e ao se deparar com uma realidade onde ele ainda continuava existindo, ao acordar numa região tenebrosa, escura, estranha, muito sem referências, sem saber há quanto tempo, como ele chegou até ali, mas pouco a pouco foi percebendo que não fazia mais parte do mundo dos vivos. André Luiz foi se reconhecendo nessa região que a gente chama de umbral, uma espécie de purgatório, fragilizado. Como era possível um homem que, aqui na Terra, enquanto vivo, tinha tantas posses, era detentor de uma fama, de um respeito, e que agora se via sozinho, abandonado, em andrajos, sem ter o que comer, com frio, roupas sujas, sentindo dor, porque a sua doença não havia se curado. Então, todas essas questões acompanharam ele durante muito tempo nessa região umbralina, aonde ele se via junto com tantos outros nas condições parecidas com as dele, ou até piores do que ele, e como era possível ele, que tinha tanto, que era tão respeitável, estar ali de maneira injusta naquela situação? Foi sofrendo, sofrendo, e pouco a pouco foi percebendo que tudo aquilo que ele possuía, todos os seus bens materiais, naquele momento já não serviam para mais nada. Não faziam diferença naquela nova realidade em que ele estava, pois, afinal de contas, continuava vivo, existia, pensava, mas não tinha mais os recursos que tinha antes, os benefícios que todo o seu trabalho material havia lhe concedido, que todo o seu conhecimento intelectual não podia modificar aquela realidade. Então, pouco a pouco, André Luiz foi sendo quebrado no seu orgulho, na sua vaidade, e temos que reconhecer a grandeza desse espírito em relatar essa sua fragilidade, que não é para qualquer um de nós, né? Reconhecer quão fraco ainda somos, as nossas limitações que nos fazem sofrer, e reconhecer a necessidade de mudar. E ele percebeu que precisava mudar. Então, foi nesse momento de dor e sofrimento que ele faz uma rogativa muito profunda, que ele mesmo relata no livro, que não sabe por quanto tempo ficou fazendo aquela prece,
mas que era do seu íntimo, do seu âmago, com toda a verdade, se voltando para aquele Criador, para aquele Deus, que ele, na verdade, não acreditava muito, pois tinha uma religião apenas superficial, mas que, naquele momento, era a única coisa que ele poderia pedir, porque não havia mais nada, a não ser se voltar para o Criador. E aí é interessante ver um relato dele no livro a respeito da força da prece, né? Como era importante essa devoção, essa sinceridade nesse momento de oração. Olha o que ele nos diz. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar como eficácia o sublime elixir da esperança. Então, André Luiz precisou se diminuir, se reduzir através daquela rogativa sincera para que ele pudesse ser ajudado. E a ajuda veio. Foi exatamente nesse momento que ele é resgatado por alguns espíritos benfeitores que vinham de uma região que ele não sabia de onde e que o levaram para ser tratado, ser cuidado. Então, agora, numa situação mais confortável, em um hospital, mas ainda muito fragilizado, muito dolorido, André Luiz é tratado diretamente por um auxiliar de enfermagem chamado Lísias, que passou a ser o seu cuidador do seu corpo espiritual e também da sua alma, trazendo esclarecimentos, lhe mostrando a nova realidade em que ele vivia, dessa nova economia que ele precisaria tratar, pensar, se dedicar para a nova vida que ele passava a ter ali. E muitas foram as conversas entre André Luiz e Lísias, buscando esses esclarecimentos. E, em certo momento, Lísias vai dizer para André Luiz: se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Então, Lísias falava da responsabilidade da reencarnação, que muitas das vezes nós suplicamos tanto, né? Mesmo que agora, encarnado, a gente não se lembre disso, mas suplicamos voltar à Terra planejando sacrifícios, incômodos, desventuras, para saudarmos, quitarmos aqueles débitos do passado. Como disse Lísias para André Luiz, um problema adquirido aqui na Terra precisa ser resolvido aqui na Terra. Um débito que é deixado para trás precisa ser quitado por nós aqui, num novo avatar, numa nova vida, para retomarmos o nosso caminho de crescimento espiritual, para darmos seguimento ao acúmulo da nossa economia espiritual. Além de Lísias, André Luiz também recebia as visitas do ministro Clarence, que muito auxiliava nas suas dúvidas, nas suas questões, porque apesar de ter percebido a importância de ser diferente, de ser mais humilde na sua nova realidade, ele também ainda era aquele homem velho, aquele homem do passado, que estava num processo de renovação. Então, ainda tinha
o desejo de rever a sua família, ainda era impositor, de certa forma arrogante, e ainda exigia, como fazia no passado, ainda aqui na Terra, mas que agora precisava reconhecer a sua pequenez, a sua nova realidade. E Clarencio, muitas das vezes, o esclareceu nesses pontos, fazendo com que compreendesse a necessidade da sua mudança. Então, numa dessas conversas, Clarencio o coloca, né, a par da sua nova realidade. Não disputava você na carne as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender à família? Pois bem, aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Então, o ministro o ajudou a perceber que nada do que nós desejamos, nada do que nós queremos para nós, para os nossos, vem de graça, né? Se aqui na Terra a nossa economia física depende da labuta, depende do trabalho, depende do esforço, na espiritualidade isso não é diferente. Aquela visão tradicional de um céu de venturas, de contemplação para aqueles que fossem para lá depois da morte, isso, na verdade, não existe, né? O que vamos encontrar do outro lado da vida será o reflexo dos nossos acúmulos nessa economia espiritual, desses nossos ganhos como espírito, das nossas virtudes, e onde cada uma das nossas ações vão valer alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal. E André Luiz, então, percebe, depois dessas conversas e esses esclarecimentos, e a sua renovação, né, melhorou fisicamente, que precisava trabalhar. Era necessário encontrar uma atividade que pudesse lhe trazer esses novos ganhos nesse novo mundo que ele agora estava vivendo. Então, ele vai relatar no livro uma conversa que ele teve com o ministro solicitando trabalho. E foi a essa audiência aonde o ministro recebia os espíritos aos pares para ouvi-los em suas reclamações, tentar atendê-los em suas necessidades e educá-los nas conversas, esclarecendo, se assim fosse possível, até mesmo em relação às negativas. E, na audiência de André Luiz com o ministro, ele está junto com uma senhora, que é a primeira a falar, e que pede o auxílio do ministro para rever a sua família na Terra. Era uma mãe dedicada, que estava angustiada por estar ali e que seus filhos, sabia ela, estavam sofrendo na Terra pela sua ausência, numa desorganização familiar, e que ela gostaria muito de auxiliá-los. Então o ministro pergunta para ela: minha irmã, você já está aqui há cerca de 6 anos. Quantos bônus hora você tem para oferecer? E ela fala um número bem pouco expressivo, né? Um número muito pequeno em relação ao tempo em que ela já estava lá. E ela, para justificar esse pouco tempo dedicado à colônia em trabalho, ela começa um rosário de reclamações
em cada uma das atividades que ela foi incluída, que lhe foi ofertada para trabalhar, nenhuma delas lhe servia. E, ao final de tudo, ela se recolhe aos campos de repouso e lá fica sem nenhuma atividade de dedicação, de trabalho em prol da comunidade da Polônia. E André Luiz vai percebendo naquela conversa como que é necessário praticar alguma coisa, realizar o trabalho. E quando o ministro chama a atenção dessa irmã, que é preciso dar algo em troca daquilo que se deseja, então, que ela retornasse às suas tarefas, recomeçasse o trabalho, acumulando os seus bônus horas, acumulando méritos para o atendimento daquilo que ela desejava, pela intercessão para os seus, para o alívio da sua consciência, era preciso trabalhar. Mas André Luiz, que ainda não era nenhum homem virtuoso espiritualmente naquela nova realidade, estava engatinhando ainda naquele processo, desejava muito ser médico novamente. Então, mesmo sem ter dito, o ministro percebe que era esse o pedido que ele tinha para fazer. E o conselho que ele dá é que ele trabalhasse, não importasse em qual tarefa, que ele se dedicasse ao trabalho para aquela nova realidade. O médico da terra, naquele momento, não era necessário, não ia ser de serventia para a colônia, mas um servidor dedicado, amoroso, esse sim, esse poderia servir. E com esse conselho, André Luiz põe a mão na charrua, vai trabalhar, se torna um auxiliar no hospital, como um simples enfermeiro, cuidando daqueles que mais necessitavam, daqueles recém-chegados da terra, em petrechos de limpeza, auxiliando aqueles que, em outros momentos aqui na terra, seriam seus subalternos e que ali, por sua grandeza moral, eram os seus superiores. Essa é uma nova realidade na economia espiritual. Não é o nosso conhecimento intelectual, não são os nossos títulos ou as nossas finanças que fazem a diferença no mundo espiritual, mas aquilo que efetivamente nós somos, aquilo que nós realmente acumulamos de ganhos morais, de virtudes. Quão virtuosos nós somos, quão dedicados nós conseguimos ser. Que tarefas, ou em que tarefas, nós nos envolvemos aqui na Terra, acumulando esses lucros espirituais. Então, ele foi percebendo, pouco a pouco, reconhecendo pouco a pouco, quão pequena era a sua economia, a sua poupança, né? Os seus créditos. E foi no trabalho. Ele foi convidado a morar na casa de Lísias por um tempo e lá teve contato com sua família e conversava muito com sua mãe, Dona Laura, que era uma mulher que já estava há mais tempo na colônia, onde todos trabalhavam muito, e que tomou, de certa forma, a condição de mãe para o André Luiz, lhe esclarecendo, lhe tirando dúvidas e auxiliando naquela nova realidade. Em uma de suas conversas, André Luiz foi tirar a dúvida com ela sobre esse tal bônus hora. O que era esse recurso que ele desconhecia, né? E até para nós, né, quando a gente
começa a ler os livros da doutrina que relatam a vida nas colônias, quando se fala do bônus hora, é uma novidade para nós, porque a gente é apresentado a uma organização social que a gente não imaginava que existia do outro lado da vida. E que, na verdade, quando a gente vai adquirindo mais leituras, mais conhecimentos, a gente vai percebendo que aqui é um reflexo de lá, que o que nós fazemos aqui, as nossas organizações, as nossas formas de convívio, são reflexos, são lembranças daquilo que nós vivemos lá na espiritualidade. E o bônus hora também é um desses reflexos, né? Então ela vai, Dona Laura, vai esclarecer para o André Luiz, quando ele pergunta, né? O que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? É um dinheiro? É uma moeda? E ela vai esclarecer. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Todo trabalho é remunerado na colônia. E essa remuneração é dada de acordo com o sacrifício que o espírito faz e não necessariamente a importância intelectual do trabalho, mas a sua dedicação, a sua presteza, tudo aquilo que ele faz em favor do próximo na sua tarefa pode parecer muito pequena aos nossos olhos, né? Na nossa organização aqui ainda muito tacanha, mas na organização espiritual ela tem um valor muito grande. E esse bônus hora vai ser correspondente a essa dedicação, a essa preocupação que o espírito tem na execução do seu trabalho, não importa ele qual seja. Então ela esclarece. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Olha que interessante. Essa foi uma revelação impressionante que André Luiz faz do mundo espiritual na organização das colônias, tendo a colônia Nosso Lar como um exemplo, da área residencial, aonde as casas podem ser adquiridas pelo espírito. É claro que são casas comunais, que estão à disposição de um espírito e de sua família por um determinado período, mas que ela pode ser adquirida para esse período, em benefício dos seus, através do acúmulo desse bônus hora, dessa dedicação de trabalho dada à colônia. O que, na verdade, se quer entender com essa estrutura econômica lá da espiritualidade, que pode parecer até muito materializada, né, para nós, é só um engatinhar para que o espírito perceba a necessidade de se dedicar a algo para o futuro, não para um acúmulo imediato, mas pensando no seu destino como ser infinito. E ele vai relatar também no livro de uma ministra, da ministra veneranda, que tinha muito bônus hora, muito tempo dedicado à colônia e que ela não guardava nenhum desses bônus. Ela colocava isso em um registro geral a ser utilizado pela colônia, porque já não precisava mais acumular esses bens. Essa etapa ela já tinha passado. O seu pagamento era o dedicar-se à comunidade, o dedicar-se ao próximo, de forma incessante, como um exemplo positivo
para aquilo que todos os moradores da Polônia e para o nosso destino como espíritos, né, nas nossas muitas reencarnações e retornos à vida espiritual, o que vamos fazer do nosso tempo, da nossa dedicação. Mas se nesse primeiro momento desejamos, lá na espiritualidade, dedicar o nosso trabalho para acumularmos créditos para as nossas necessidades imediatas, é um processo para que, num próximo passo, a gente possa fazer isso de forma espontânea, sem desejar mais acumular. Então, Dona Laura continua a sua explicação. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Então, André Luiz passou a ser um grande trabalhador, dedicado, prestimoso, percebendo, com o passar do tempo, que tudo aquilo que ele já havia feito, tanto na Terra, quanto no tempo que ele perdeu no umbral, precisava ser retificado. Era preciso ganhar aquele tempo perdido numa ação efetiva. E foi aí que ele passou a trabalhar, se dedicando muito. E veio essa necessidade de esclarecer aos outros, aqueles que ainda estavam na Terra, dessa nova realidade. Porque, assim como ele percebeu que precisava mudar, desejava muito ele agora que fosse a realidade diferente, que mudasse também a daqueles que ele amava, de todos os outros que não tinham acesso àquela nova realidade. Então, veio essa tarefa de jornalista esclarecedor, através dos livros, trazendo essas informações, essa nova realidade. E a cada novo conhecimento que ele tinha, ele foi acumulando em relatos para que pudesse vir nos seus livros, né? Que foram uma série que trouxeram todos esses esclarecimentos a respeito da vida espiritual, que começam no nosso lar, com todas essas conversas e esses ganhos de uma nova realidade que ele foi adquirindo. Então, continuando, né, nessa nossa reflexão aqui a respeito desses novos ganhos através do trabalho. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo, como nós já adiantamos. É a dedicação, é o trabalho que vai fazer a diferença na hora de termos esses nossos créditos morais. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que, para receber, é indispensável dar alguma coisa. E, assim como aquela senhora lá daquela reunião que o André Luiz participou, ele também desejava muito rever sua família. Era preocupado com sua esposa, seus filhos, já havia passado bastante tempo do seu desencarne, e ele refletia muito o quanto ele deve ter deixado de problema para trás. Queria ter acesso à sua família na Terra. E sempre recebia a negativa de que ainda não estava pronto, que precisava acumular mais. E ele relata, em determinado ponto do livro, que nessa sua economia da espiritualidade, ele tinha acumulado muito pouco para a sua intercessão, para os seus
pedidos, para as suas solicitações. E, para mostrar para ele que nada do que fazemos está perdido, está esquecido, o ministro contou para ele, na sua história, que ele sequer lembrava que, no seu trabalho como médico, apesar de ser um homem arrogante, dedicado à sua intelectualidade, ao seu título, ao seu status, ele também fez caridade, atendeu de forma gratuita a muitos, mesmo que não tenha dado tanta importância a isso. Mas esses registros ficaram anotados na espiritualidade. E o ministro traz para ele que havia anotações de que pelo menos 6.000 pessoas haviam sido atendidas gratuitamente por André Luiz. Só que dessas 6.000 pessoas, apenas 15 oravam por ele com frequência. Pediam, intercediam, pediam intercessão através das suas orações para aquele doutor André Luiz, que os atendia de graça, que eles viam como sendo um médico amável e caridoso, que cuidava das suas necessidades. Então, nada disso foi esquecido. Mesmo que ele não tenha dado importância para essa tarefa, mas olha só, né, que interessante. Cada um desses atendimentos foi registrado, estava lá guardadinho para que fosse utilizado no momento adequado. Mas para mostrar que poderia ter sido muito mais, né? De 6.000, apenas 15 gostaram dele a ponto de pedir por ele, é algo para a gente refletir, né? A respeito das nossas próprias práticas. A gente adora pedir, né? Como disse Jesus, somos pedintes por natureza. Mas será que a gente dá algo em troca? Será que a gente oferece alguma coisa por esses benefícios? O que a gente tem feito para acumular os nossos créditos morais? Então, é preciso que a gente perceba definitivamente que o nosso propósito, tanto aqui na encarnação que estamos agora, quanto o que vamos encontrar na espiritualidade, no nosso pós-vida, se a gente quiser chamar assim, é a evolução, é o crescimento. E essa evolução passa pelo atendimento ao próximo. O nosso propósito principal é aprendermos a servir. E é isso que vai nos dar esses créditos morais. Se queremos nos livrar da doença, do desconforto, da desorganização familiar, dos nossos problemas imediatos que vivemos aqui, são muitos, né? Cada um sabe das suas dores, precisamos dar algo em troca. Então, é preciso fazer um ambiente adequado para que as nossas rogativas sejam atendidas. Por isso se insiste tanto no culto do Evangelho no lar. Com essa ação, com essa atividade, no nosso núcleo familiar, no aconchego do nosso lar, que nós vamos permitir que a espiritualidade possa se achegar a nós, possa atender a espiritualidade de luz, aquela que quer o nosso bem. Porque a espiritualidade é muita, né? Mas quem nós queremos ao nosso lado? Nós temos feito o nosso dever de casa? Temos deixado a porta aberta para os espíritos corretos entrarem? Ou temos deixado a porta aberta para os espíritos menos nobres, aqueles que podem vibrar junto conosco,
naquelas nossas fraquezas, naquelas nossas falhas. Então, a nossa ação no bem é uma dessas primeiras atitudes para levarmos a esses créditos morais. Refletirmos, estarmos preocupados, como disse Jesus, vigiar e orar em nosso dia a dia, no nosso bom combate, para que consigamos acumular esses créditos, auxiliando a espiritualidade a nos auxiliar, inclusive. Para isso é necessário uma mudança íntima. É necessário que a gente reveja nossas ações. É claro que não somos tão estáveis a ponto de estarmos equilibrados o tempo todo, infelizmente ainda, mas isso é um processo, né? Alcançaremos esse estágio, mas que depende de um exercício cotidiano, de um esforço diário para nos organizar, para nos equilibrarmos, para que essa mudança aconteça nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E isso é o que a gente chama de busca pela espiritualização. Não estamos falando aqui de religião, mas espiritualização. Quão dedicado nós temos sido na reflexão do futuro, nessa filosofia do infinito, né? Mesmo que não tenhamos ainda muita certeza a respeito do nosso futuro, a ideia de reencarnação para alguns de nós, né? Mesmo que a gente não admita isso, mas sou espírita, estou na casa espírita, estou ouvindo uma palestra espírita, como é que eu não acredito em reencarnação? Isso precisa ser sedimentado. A gente precisa reconhecer que é um processo, é uma realidade que a gente vai compreendendo de acordo com a nossa reflexão, pelas coisas que nós vamos vendo, pelo mundo que nos rodeia, refletindo sobre o sentido da vida. Então, quando essa ideia de que a vida continua e de que estamos aqui para evoluir, ela se torna real em nós, então a gente modifica muito as nossas ações. Então, se espiritualizar é colocar a nossa existência no estágio de espírito, não só de um ser material. Percebemos que estamos num processo encarnatório, mas que somos muito mais do que isso. Existe um outro livro que criou muita polêmica no meio espírita, porque nem todos aceitaram os relatos feitos pelo espírito, que é o livro Violetas na Janela, do espírito Patrícia, que faz algo parecido com o que André Luiz fez, relatando a sua desencarnação e o que ela encontrou no pós-morte, né? Lá na sua vida na colônia espiritual. Um relato de uma menina de 19 anos na época, mas que pareceu tão corriqueiro, né? Tão simples, que não foi muito aceito, mas que trouxe muita gente para o espiritismo. Trouxe muito alento, esclareceu a muitas pessoas, até pelo seu modo simples de escrever. O Espírito Patrícia facilitou a que muitas pessoas refletissem a respeito da sua espiritualização. Mas é num segundo livro, chamado Vivendo no Mundo dos Espíritos, que o Espírito relata que a sua encarnação estava programada como o espírito Patrícia para ser uma encarnação longa e que
ela iria adquirir uma doença incurável, porque era uma forma de resgate, um reequilíbrio de um erro do passado. Mas ela vai descrever que ela conseguiu fazer esse avanço durante o início da sua encarnação de uma forma tão proximosa, ela foi tão dedicada, ela provou que havia feito o reequilíbrio, já havia compreendido e pago lá até o seu último ceitil com a sua dívida, que o seu planejamento foi modificado. Ao invés de viver mais tempo com uma doença incurável, ela desencarnou cedo, rapidamente, por uma doença que ninguém sabia que ela tinha, um aneurisma, e ela retorna à espiritualidade, quitando o seu débito naquela encarnação. Então, olha que interessante, né? Os planejamentos não são engessados. A gente está aqui para aprender, para se espiritualizar, acumular créditos morais. Podemos fazer isso de forma tranquila e o mais rápido possível, ou podemos demorar, fazer isso do modo mais difícil. O Criador é muito paciente. É aquele que sabe esperar o momento certo para dar a palavra ao seu filho, a mostrar o caminho que ele deve seguir. E fica ao nosso livre-arbítrio essa escolha. Que caminhos queremos tomar? O quão rápido queremos alcançar esses créditos que são para o infinito? Então, fica aqui essa nossa pergunta, essa nossa reflexão. Busquemos, o quanto antes, se assim for possível, essa renovação espiritual para que a nossa economia do futuro seja eterna. Aqueles ganhos que nunca poderão ser tirados de nós, porque são nossos, realmente nossos, e ganhos com dedicação, com entusiasmo pelo um trabalho que pouco a pouco vamos deixando de ser egoístas, né? De troca para nós, mas para todos, para aqueles que nos cercam, independente de quem são. Assim são os grandes espíritos. Então, para encerrar essa nossa conversa, vamos voltar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por esse nosso encontro, agradecendo por essa oportunidade encarnatória, para que ela seja a melhor de todas, para que não nos falte esse apoio, esse esclarecimento, a cada dia, nos fortalecendo em nossas lutas, ajudando a alcançarmos esses créditos necessários a nosso avanço moral. Que a paz esteja em nossos lares, em nossas ações, em nossos pensamentos, nos guiando em um processo de evolução rápido que nos fará crescer, que nos fará reencontrar com o Criador e, diante dele, mostrar a moeda que ele nos deu e que agora está multiplicada através do nosso trabalho, através da oportunidade que ele nos deu de crescer, de acumular bens. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Cuidem-se, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.